Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um encontro. E o assunto é indigesto, porque me irrita como eu vejo a fragilidade ou a ignorância ou a falta de interesse das pessoas em conhecer os assuntos como eles devem ser conhecidos. Agora voltou essa pauta aí da maioridade penal, redução, etc e tal. Mas a verdade é uma só, o menor infrator, ele cumpre 3 anos de pena e às vezes ela é muito mais rígida do que as penas que são dadas para crimes que são cometidos por pessoas adultas, que com a progressão de regime eles vão cumprir 2 anos de prisão em regime fechado e já parte para o semiaberto. Essa é a primeira discrepância. A segunda discrepância é que essas casas, que eu já conheci como FEBEM lá na minha juventude, uma parte também da outra idade da vida, depois veio a fase, agora parece que é a Fundação Casa, mas elas não oferecem as estruturas necessárias para que haja um trabalho pedagógico de ressocialização de fato. Inclusive, é muito precária, muitas dessas unidades são precarizadas por uma série de fatores, além de contar com o fato de que muitos que trabalham dentro dessas unidades são verdadeiros corruptos, sem vergonhas, inclusive dão de mão nas coisas que chegam para essa juventude que está apenada nessa modalidade. Mas, na verdade, essa situação aí rondando o nosso lado, onde essa extrema-direita que não tem pauta nenhuma, nada para o Brasil, costuma pautar as coisas, pautas morais. Então, essa é mais uma delas, e 1%, é bem verdade, dos jovens infratores são os que cometem crimes graves. Eu tenho uma visão de que poderia, como o Chimbinha, por exemplo, aquele famoso Chimbinha, ele continua guardado, ele era um menor, enfim, porque ele foi considerado não ter condições, então ele está num limbo, ele está na Fundação Casa e não está no presídio para adultos, mas ele continua fora de circulação da sociedade. Então, a grande verdade é que essa pena poderia ser discutida com mais paciência, com mais calma, e os crimes considerados hediondos, haver esse princípio desta penalidade até os 21 anos, que agora parece que até os 21 anos, e depois então vir o julgamento para o cumprimento de uma pena maior, dentro que aí já tem uma pessoa com mais estrutura, desde que, como eu disse, houvesse toda uma estrutura nesta primeira reclusão de menores infratores para poder, então, dar o devido tratamento e, quem sabe, recuperar muitos deles. Quem está dando risada com isso é o crime organizado, porque se isso passar, e não vai passar, vai render mais mão de obra para o crime organizado. Essa é a grande verdade. Então, eu trouxe aqui um conteúdo do ICL Notícias com a Manu, para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos assistir para ver o que esses vagabundos, canalhas, sem vergonha, sem noção, ladrões, e depois eu vou entrar na questão da prisão perpétua para empresários e políticos corruptos. Quem sabe? O que tu acha? Deixa um comentário. Tem que ter prisão perpétua para empresário e político corrupto ou não? Vamos lá, vamos assistir a Manu primeiro. Virou mais uma vez o grande espetáculo do populismo penal. A solução mágica, vendida sempre na pré-campanha das eleições, como se jogar adolescentes no sistema prisional fosse resolver décadas de abandono, desigualdade, corrupção. Os próprios dados desmontam o discurso de medo. Segundo a Unicef Brasil, apenas 1% dos homicídios são cometidos por adolescentes entre 16 e 17 anos. Mesmo assim, transformam jovens em inimigos públicos, enquanto fingem ignorar quem realmente financia e lucra com o crime organizado. Em 2015, a Câmara aprovou em 2 turnos uma PEC para reduzir a maioridade penal para 16 anos em crimes como estupro e latrocínio. Mais de 320 deputados votaram a favor nas 2 sessões, mas no Senado empacou e a PEC foi arquivada em 2022. Agora o tema volta como prioridade absoluta da extrema-direita. O que a gente não vê são os mais de 60
bilhões em emendas parlamentares sendo investidos de verdade em creche, escola em tempo integral, esporte, cultura, lazer, qualificação profissional, tecnologia, oportunidade para a juventude. Pelo contrário, o que a gente vê é a Suprema Corte determinando que esse dinheiro tenha transparência e rastreabilidade, porque até então a gente não tinha o direito de saber como que o nosso dinheiro estava sendo aplicado. Aqui o que ninguém responde é se prender adolescente em cadeia dominada por facção vai recuperar ou ampliar o recrutamento do crime organizado. Juristas e defensores dos direitos humanos afirmam que o artigo 228 da Constituição é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado nem por meio de PEC. Mas o debate reaparece sempre com a mesma fórmula fácil. Muito barulho, muito discurso inflamado e pouca solução concreta. Enfrentar as raízes da violência dá trabalho, exige investimento, planejamento, compromisso de longo prazo. Já apontar o dedo para adolescente pobre rende manchete, corte para rede social e aplauso fácil. E você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Me conta aqui. Aí está, irretocável a fala da jornalista, e essa é a grande verdade. Ela tocou nos 60 bi. Aí nós temos Ciro Nogueira recebendo de 300 a 500 mil reais de mesada do Vorcaro. Nós temos o Rachadinha, o Bananinha e a família, o Bozo, com 107 imóveis que foram roubados de dinheiro público. Nós temos o Alcolumbre agora, que já vazou um áudio aí, uma fala aí, uma possível delação do Vorcaro, envolvendo o Alcolumbre com uma Babilônia de dinheiro. E essa gente, não tem nem para eles conselho de ética. O Ciro Nogueira, por exemplo, renunciaria ao mandato se fosse provado alguma coisa. Vai ser representante do Brasil na ONU. Olha que loucura. Então, como é fácil, né, pegar o adolescente ou o jovem negro, favelado, pobre, sem estrutura familiar, aquele que muitas vezes foi já cooptado cedo para o crime organizado, para o tráfico, para ser aviãozinho e outras tantas cocitas mais, e colocar na cadeia com 16 anos de idade. Mas e eles? Os empresários sonegadores de impostos, que também realizam trabalhos escravocratas ou análogo à escravidão, como se diz, eles não merecem uma pena realmente dura, como a prisão perpétua? Eu acho que, se fizer o balanço das coisas, é melhor deixar a juventude com acesso à educação, ao esporte, ao lazer, investindo neles, e se houver o delito, que sejam tratados de forma pedagógica, educacional, didática para a sua recuperação. E botar essa canalhada toda, que aliás a maioria dos que votaram a favor estão com seus rabinhos muito sujos e presos na política e com seus crimes de desvio. Não se fala em R$ 1.000, não se fala em 100 mil, é 100 milhões, é 1 bilhão, é só assim que são os valores. Mas disso a sociedade não fala. E para piorar, é capaz que ainda vote neles outra vez. Então, gente, o meu comentário com vocês hoje, nesse sentido, era para essa reflexão. Ou nós tomamos uma atitude e nos interessamos por políticas públicas, em saber como é que funciona o sistema prisional, como é que funciona essa Fundação Casa, como é que funciona essa inserção no crime de jovens que hoje, até então, não existia. Hoje, a classe média, inclusive por conta dos celulares, aquilo que já acontece, dos estupros, já chegou na classe média. A classe média vai ter o mesmo tratamento? Os adolescentes e jovens da classe média, dos ricos, vão para a Fundação Casa ou vão receber tratamento especial? Está feita a pergunta para a reflexão. E esses políticos, e esses empresários corruptos, eles deveriam ter uma prisão perpétua? A decisão também é sua. Dê o seu comentário, dá tudo certinho e compartilhe esse vídeo, porque é muito importante a gente debater esse tema. Eu vou ficando por aqui, deixando a nossa aula maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo, porque aqui é a voz libertadora, a verdade tem quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro,
dando um beijo no seu coração e dando um até logo. E dizendo, tô indo. Tchau.